Fala pessoal, tudo bem? Tô fazendo esse vídeo para mostrar como as ferramentas da Nonstop alinhadas com a inteligência artificial, com o ChatGPT, auxiliam o corretor em algumas tarefas que parecem trabalhosas no primeiro momento, mas que treinando bem a inteligência artificial elas passam a facilitar a vida do corretor e também demonstrar uma prestação de serviço com mais qualidade ao cliente proprietário, tá? Então, no caso, qual que é a atividade que eu criei aqui, o projeto que eu criei para mostrar para vocês esse alinhamento da AI com as ferramentas da Nonstop. Então, eu criei aqui um assistente feedback de gestão, tá? Então, para criar esse assistente, basta clicar em novo projeto. No caso, eu chamei o meu, né, de assistente de feedback de gestão, tá? E como é que eu estou trabalhando em cima desse assistente? Eu criei umas tarefas, né? E dentro das tarefas criadas é um questionário. Ele vai me elencando cada pergunta a partir da anterior respondida até ele me dar um direcionamento de feedback, tá? Então vocês podem alinhar os transacionados, os similares no mesmo prédio, unidades similares no bairro. Dá para também colocar as estatísticas de gestão, dependendo se o imóvel já está há algum tempo no mercado. Mas nesse caso, vou mostrar para vocês como eu fiz isso para facilitar, tá? Então, eu usei esse imóvel aqui da Mônica. É um imóvel da Avenida Rouxinol, 533, apartamento 21, tá? E criei aqui são 6 perguntinhas, né? Então, pedi para o meu chat criar um relatório de gestão a partir de uma sequência de perguntas que deverão ser feitas uma seguida da outra sempre que a anterior for respondida. E a lista de perguntas na sua respectiva ordem, tá? Depois eu mando para vocês essa lista se vocês quiserem. Então vamos lá. Num primeiro momento, o que eu fiz, tá? Eu dei o link da Nonstop. Então a primeira pergunta foi endereço completo, preço de venda, valor de condomínio, valor de IPTU e o link. Eu mandei o link da Nonstop, o endereço completo, valor de venda, valor de condomínio e valor de IPTU anual. Ele recebeu, né? Mostrou para mim a leitura dos dados e me pediu a lista dos transacionados no mesmo prédio. E aí é muito simples, tá? Eu venho aqui em histórico de imóveis vendidos nesse endereço, tá bom? Clico aqui e seleciono os últimos vendidos, tá? Então, eu selecionei aqui 3 imóveis. Selecionei esse, e vamos lá, e esse daqui. E eu vim aqui e baixei um arquivo de Excel com esses dados, tá? Arrastei esse arquivo para o ChatGPT, tá? E o ChatGPT fez a leitura desses dados, tá? Me trazendo a próxima pergunta. Então, as transações mais recentes. E ele me perguntou, existem outras unidades à venda no mesmo prédio? Perfeito. Já usei o histórico de vendidos e agora eu vou usar os similares, tá? Então, ofertas similares, e listei para eles as unidades que estão vendidas no mesmo prédio, tá? E mandei o link para ele aqui bonitinho. Então, mandei um link A e um link B, tá? Depois ele me perguntou, existem unidades similares à venda em outros prédios, mas com perfil comparável? Mesma coisa. Eu saí das unidades que estão no mesmo prédio e fui para os similares à venda, de acordo com o bairro, metragem e assim por diante. Lembrando que a gente tem aqui a base da Nonstop, a base do quinto andar e a base da Loft. E mandei para ele um link do quinto andar qualquer, tá? Com o valor de venda. E ele fez a leitura novamente. E aí ele me trouxe o quê? Essa unidade possui algumas características que as outras unidades sob sua gestão não possuem? Perfeito. Eu falei para ele que não. Até para facilitar um pouco o nosso vídeo, para não ficar muito extenso, tá? E aí, ele disse que o questionário foi concluído e me pediu para sugerir uma forma como enviar esse relatório. Se é texto corrido, se é formato estruturado por tópicos, se é pronto para exportar em PDF em Word ou com sugestão de preço. Eu falei para ele, olha, formato estruturado em tópicos com sugestão de preço-alvo e comparação de mercado. E ele me mandou, e olha que legal. Aqui, ele colocou aqui, ó, as informações do imóvel que eu mandei, as transações, ele fez uma observação relevante, as outras unidades, ele colocou os links, tá? Depois a gente pode sugerir para ele montar um relatório com os links abertos para o cliente selecionar. Então ele fala assim, ó, a concorrência interna no prédio pode influenciar o tempo de venda e a margem de negociação, avaliar características como andar, vista e estado de conservação. E você vê que nos transacionados do mesmo prédio,
ele fez uma outra observação. Ele falou que o valor de referência da unidade 21, né, tá alinhado com as vendas recentes, tá? E de fato, ela está alinhada, sim, tá? E aí, ele me perguntou as unidades similares à venda. E dentro daquela que eu mandei, ele também me fez uma notinha, que essa unidade tem uma tipologia similar e um valor ligeiramente inferior, o que reforça a competitividade da faixa entre 2,6 e 2,8 milhões no bairro, tá? Dentro das características exclusivas, falei que não tinha nenhuma que fosse diferente, e aí ele me deu uma sugestão de preço-alvo, tá? É legal porque vocês depois disso, vocês podem tanto pedir para ele imprimir em PDF quanto em Word, usar outras ferramentas de AI para alimentar o seu relatório, tá bom? Vocês podem usar a própria ferramenta das estatísticas de gestão. Então, eu quero mostrar para ele dentro de um embasamento de número de anúncios com o total de lead, o que a gente pode melhorar. Eu vou fazer aqui essa ferramenta aqui funcionar de um jeito bem simplificado, tá? Então, eu vou colocar assim, olha. Tendo em vista que o imóvel está anunciado 22 vezes em portais imobiliários e não gerou nenhum chamado, vírgula, o que podemos concluir? Fiz uma pergunta para ele despretensiosa, tá? Então, e ele me fala o quê? Que pode ter um desalinhamento entre expectativa de preço e percepção de valor de mercado, tá? Então ele te traz outras conclusões, tá? E outras recomendações. Então assim, galera, o que eu quero que vocês entendam com esse vídeo é que a Nonstop não é só para fazer parceria, é uma ferramenta muito além disso, é uma ferramenta de gestão, é uma ferramenta de alinhamento, é uma ferramenta de prestação de serviço, de melhora de qualidade de serviço em relação ao seu cliente, de alinhamento com o modelo, tá bom? Então, qualquer dúvida me chamem, eu posso ajudar vocês com outras perguntas, outros insights, tá? Tamo junto, um abração.